Jesus veio para pôr um fim na lei de Moisés? Vejamos o que diz Mateus 5, versículos 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus disse muito explicitamente: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Entretanto, certa ocasião, Jesus aprovou seus discípulos quando eles quebraram a lei dos judeus quanto ao trabalho no sábado. Marcos 2, versículo 24. E o próprio Jesus aparentemente aboliu a lei cerimonial ao considerar puros todos os alimentos. Marcos, capítulo 7, versículo 19. Na questão quanto se a lei de Moisés foi abolida por Cristo, a confusão se estabelece por se deixar de fazer distinção entre várias coisas. Em primeiro lugar, a confusão do tempo. Durante a sua vida terrena, Jesus sempre guardou pessoalmente a lei de Moisés, inclusive oferecendo sacrifícios aos sacerdotes judeus, Mateus 8, versículo 4, participando das festas judias, João capítulo 7, versículo 10, e comendo o cordeiro pascual, Mateus 26, versículo 19. De vez em quando, ele violava as tradições falsas dos fariseus, que tinham sido levantadas em torno da lei, repreendendo-os. Abre aspas, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição, fecha aspas, Mateus 15, versículo 6. Os versículos que indicam que a lei foi cumprida referem-se à situação depois da cruz, quando não há nem judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 28. Em segundo lugar, há uma confusão quanto a certos aspectos, pelo menos algumas das referências, se não todas, à lei, a respeito de elas terem sido abolidas no Novo Testamento, referem-se a cerimônias e tipos do Antigo Testamento. Esses aspectos cerimoniais e tipológicos da lei de Moisés foram de forma clara abolidos quando Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, cumpriu os tipos de predições da lei quanto à sua primeira vinda. Nesse sentido, Jesus claramente aboliu os aspectos cerimoniais e tipológicos da lei, não destruindo-a, mas cumprindo-a. Finalmente, há uma confusão quanto a contexto, mesmo quando as dimensões morais da lei são discutidas. Jesus, por exemplo, não apenas cumpriu as exigências morais da lei por nós, Romanos 8, versículos 2 e 3, mas também o contexto nacional e teocrático no qual os princípios morais de Deus foram expressos no Antigo Testamento não mais se aplica aos cristãos nos dias de hoje. Por exemplo, não estamos debaixo dos mandamentos como Moisés os expressou para o povo de Israel, porque ao serem expressos ao povo nos 10 mandamentos, eles traziam a recompensa de que os judeus viveriam a longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, versículo 12. Ou seja, dá aos israelitas a terra, se refere à terra da Palestina. Quando o princípio moral contido nesse mandamento do Antigo Testamento é estabelecido no Novo Testamento, ele se expressa num contexto diferente, a saber, num contexto que não é nacional nem teocrático, mas pessoal e universal. Por isso, para todas as pessoas que honram seus pais, Paulo declara que eles terão longa vida sobre a terra. Efésios 6, versículo 3. De igual forma, os cristãos não mais estão debaixo do mandamento de Moisés para cultuarem no sábado. Êxodo 20, versículos de 8 a 11. Já que, depois da ressurreição, das aparições da ascensão, as quais ocorreram todas no domingo, os cristãos cultuam no domingo em vez de no sábado. Veja Atos, capítulo 20, verso 7, 1 aos Coríntios 18, versículo 2. O culto do sábado, declarou Paulo, era no Antigo Testamento apenas uma sombra da realidade nova que foi inaugurada por Cristo. Colossenses 2, versículos 16 e 17.
Já que até mesmo os 10 mandamentos como tais foram expressos dentro de um contexto nacional, judeu, teocrático, então o Novo Testamento pode falar corretamente que o que estava gravado em pedras foi em Cristo removido. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 7, 13 e 14. Entretanto, isso não significa que os princípios morais contidos nos 10 mandamentos, que refletem a verdadeira natureza de um Deus imutável, não são mais pertinentes aos crentes nos dias de hoje. De fato, cada um dos princípios contidos nos 10 mandamentos é restabelecido num outro contexto no Novo Testamento, exceto, é claro, o mandamento para descansar e cultuar no sábado. Os cristãos hoje não mais se acham debaixo dos 10 mandamentos, tais como foram dados por Moisés. Da mesma forma como não estamos debaixo dos requisitos da lei mosaica de sermos circuncidados ou de levarmos um cordeiro ao templo em Jerusalém para ser sacrificado. O fato de estarmos presos a leis morais semelhantes contra o adultério, contra a mentira, contra o roubo e contra o assassinato, não prova que estamos ainda debaixo dos 10 mandamentos. Embora tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento se pronunciem contra o adultério, a punição, no entanto, é diferente. No Antigo Testamento, a punição é a pena capital. Levítico 20, versículo 10. E no Novo Testamento, a punição somente é a excomunhão da igreja. 1 Coríntios 5, versículos de 1 a 3. Com a esperança de uma reintegração mediante o arrependimento, conforme 2 Coríntios 2, versículos de 6 a 8. Esses comentários foram extraídos do livro Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Editora Mundo Cristão, 1999.